Boa noite, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto ao Senhor. Devemos lembrar que essa é uma oportunidade de colocar nossa mente e coração abertos para receber a mensagem que ouviremos a seu tempo. Que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade e submetermos a ela em tudo, como fazem os verdadeiros servos. Para que a palavra se torne eficaz nesta noite, devemos ouvi-la com toda atenção, preparação e oração e mais, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Que a exposição da palavra traga discernimento e crescimento espiritual para todos nós. Que Deus nos abençoe. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Estou com muita saudade de todos. Espero que em breve possamos nos reunir novamente, presencialmente, e matar essa saudade. Antes de orarmos, nesse momento de contrição, gostaria de ler dois versículos que se encontram em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz o seguinte, a partir do versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui o Senhor está aparecendo no sonho de Salomão, respondendo uma oração dele, que está anteriormente em 2 Crônicas, e aqui ele está falando, se vier tempos difíceis, e aqui ele está falando também sobre as pragas momentâneas. Ele deixa claro, se o povo dele, que chama ele pelo nome dele, fizer isso que ele está falando, ele vai perdoar eles e também sarar a sua terra. E nós somos o povo que chama pelo nome de Deus, Nós somos o povo de Deus. Então, isso se estende a nós. Então, eu espero que esse versículo também fale com vocês, assim como tem falado comigo, que nesse momento de dificuldade, de pandemia, que a gente possa enxergar mais a Deus, nos humilharmos, orarmos e nos voltarmos a Ele, arrependidos dos nossos pecados e daquilo que tem nos afastado dele. Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Eu venho agora, Senhor, na Tua presença pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus.
Venho te pedir perdão por tudo aquilo que nós temos feito que nos afasta do Senhor, ó Deus, aquilo que nós sabemos, aquilo que a gente nem sabe ou nem percebe, ó Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoe, ó Deus. Que nós possamos cada vez mais nos achegar a Ti, ó Deus, nos achegar ao Seu caminho, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, escutando o que o Senhor tem falado para nós, ó Deus, nesse momento. Te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, isso, e que a gente possa ter o coração cada vez mais aberto, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sonda, meu Deus, o coração. Sonda, meu Deus, o coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Prova e conhece os meus pensamentos, vê se em mim algum mau caminho, sonda-me, conhece-me e prova-me, ó Deus. Conhece-me o coração, conhece-me o coração, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, e mostra o caminho, e guia meus passos, ó meu Salvador. Amém. Amém. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. And now, death, where is your sting? Our resurrected King is overcome. He's overcome. Oh. Era
Esse é o vilarejo do obreiro do Projeto Equibalar, Omar Shikaru. Um lugar distante da civilização, distante da capital, um vilarejo do Gureimi. Aqui é a casa onde ele mora atualmente, porque nós cremos que ele vai conseguir também a bênção de ter a sua própria casa, já que ele já tem um terreno mais aqui desse lado. Ele ganhou um terreno, mas ainda não tem condições para estar construindo a sua casa. Vou subir aqui para aqui, ver um pouco melhor. Então é nessa região que ele ganhou um terreno, mas ainda não tem condições para construir sua casa. Aqui é o vilarejo onde ele trabalha, onde ele tem evangelizado. Um vilarejo grande. A casa dele ali, uma casa alugada. Geralmente esses obreiros sentem muita dificuldade em morar em casas alugadas, porque geralmente são casas de pessoas muçulmanas e às vezes eles encontram dificuldade para fazer cultos nas suas casas, com os novos convertidos. E até para abrir uma igreja não seria ideal se eles estivessem ainda nessa casa. Seria bom na sua própria casa. Então esteja orando para que Deus lhe abençoe, que ele possa construir um lugar para morar e um lugar para receber o povo que vier para os cultos. Os vizinhos, geralmente eles ficam todos curiosos quando vem gente diferente, gente de fora. Aqui você vai ver Jefferson, um dos pastores que vieram com a gente, que é esse de amarelo, e o obreiro, que é a casa dele. Os animais. A mulher dele recentemente teve um bebê, ela tá amamentando ainda, tem 2 meses de idade, o bebezinho dela. Um outro filho aqui. Ao total são 6 filhos. E ele é o obreiro, Omar Shikaru. Aqui é uma reunião que a gente está fazendo, explicando algumas coisas para a melhoria do trabalho do obreiro. Eu agradeço a todos vocês que têm contribuído com a evangelização desse vilarejo através do obreiro Omar Shikaru. Deus os abençoe. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser.
sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Querido Deus, queremos te agradecer por este momento, ó Pai, pelos louvores que foram cantados. Queremos te agradecer por tudo, ó Pai. Fica na vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo neste momento, ó Pai. Fica na vida de cada um, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mais um encontro nosso diante da Palavra de Deus e que a graça do Senhor possa edificar os nossos corações para que possamos ser todos aqui nesta noite instruídos e edificados, firmados na Palavra do Senhor. O tema dessa noite é Entre Tempestades. E eu vou explicar desde já a escolha desse tema e a escolha do texto. Nós estamos passando períodos difíceis e eu não quero desmerecer
o sofrimento de nenhum dos irmãos. Aqueles que ficaram enfermos devido ao Covid, que tiveram parentes acometidos também com essa situação, dessa doença nova que chegou até nós, e outros que sofreram com a perda de emprego e coisas que modificaram o viver de muitas pessoas nesse período novo. Mas, mesmo com tudo isso, e sempre sendo tendo compaixão do sofrimento e tendo empatia com todos vocês, eu quero justamente falar que nós, como crentes de Jesus, nós vivemos entre tempestades. Talvez algumas tempestades elas são passageiras, outras tempestades elas são mais fortes, mas a verdade é a seguinte, que nessa nossa caminhada daqui até o céu, como discípulos verdadeiros de Cristo, essas tempestades, elas chegam até nós. E o texto que eu escolhi esta noite é um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 em diante. Um texto que fala justamente sobre um momento na vida dos discípulos que eles passaram por um medo real em relação a uma tempestade real. Mas mesmo assim eu quero voltar a dizer que entre tempestades, ou dentro de tempestades, ou mesmo em meio a um sofrimento, nós temos a certeza de que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo, Ele se compadeceu, Ele se fez homem, Ele se compadeceu de todos nós, e Cristo é o Senhor de todas as coisas, porque Ele também é Deus perfeito, sacerdote perfeito, intercessor perfeito, e Ele consumou todas as coisas, e Ele estará presente conosco até a consumação dos séculos, e nesse sentido, mesmo entre tempestades, nós podemos confiar no nosso Deus. Mas sem mais demoras, vamos ler o texto e tirar lições preciosas desse texto para nós nessa noite, e espero que essas lições possam ser plantadas pelo poder do Espírito no coração de cada um que me escuta. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse episódio é maravilhoso na vida dos próprios discípulos e de todos que estavam ali em volta. Eles acabaram de passar por explicações de Jesus por meio de parábolas, como nós estamos estudando em parábolas também na nossa escola dominical. E eles perceberam que Jesus explicava as parábolas, em particular, nesse momento do ministério, para os discípulos verdadeiros, como é citado no verso 34 do capítulo 4 de Marcos. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Então, depois de um dia cansativo, de um dia de pregação, de um dia de serviço ministerial de Jesus, com certeza exausto, vai para o barco e repousa ali. E algo de muito interesse de se notar aqui nesse texto, que é justamente
que nós não lemos que os discípulos consultaram Cristo antes deles estar em perigo de afundar. Eles estavam ali no barco. Só que, no entanto, quando finalmente clamaram a Ele, parece que eles acusam a Cristo de falta de cuidado. E aí vem uma pergunta: você consegue se imaginar em uma situação assim? Como você tem reagido, e aqui eu falo diretamente a você, como você tem reagido ao sofrimento, às tribulações, às coisas que têm acontecido com você entre tempestades? E é justamente daqui que nós tiraremos lições importantes desse texto, porque esse texto nos fala ao coração o que Jesus fez e continua fazendo entre nós quando nós passamos por essas tempestades. Então eu te convido agora a perceber esse primeiro ponto e junto comigo observar, porque nós aprendemos lições aqui. E a primeira lição que nós aprendemos é justamente essa, que o serviço de Jesus não livra seus servos de viver entre tempestades. Nós encontramos aqui os 12 discípulos caminhando com Cristo. Nós encontramos esses discípulos obedientemente fazendo tudo o que Cristo mandava fazer. Eles acompanharam o seu ministério, eles prestavam atenção em sua palavra, eles testemunharam ao mundo que acreditavam em Jesus, que amavam a Jesus, que se importavam com Jesus e não se importavam com o que os escribas e os fariseus, os religiosos daquela época diziam sobre tudo aquilo. Porém, nós vemos aqui todos enfrentando uma grande dificuldade. Como o próprio texto nos diz, sendo jogados de um lado para o outro por uma tempestade, aonde eles estavam a ponto de submergirem. Eu queria frisar aqui essa lição para vocês. Porque se somos cristãos autênticos, nós não devemos ter esse sentimento ou esse pensamento, vamos dizer assim, utópico, um sonho assim infundado, de que tudo ocorra suavemente na nossa jornada que nos leva até o céu. Isso não é uma realidade. Nós somos forjados de uma outra maneira no ministério juntamente com Cristo. Nós não devemos estranhar se enfermidades, se perdas, se privações, se desapontamentos aconteçam conosco como com qualquer outra pessoa. Sabe, meus queridos, o perdão gratuito, a absolvição total, a graça divina durante todo esse percurso no mundo, que nos levará seguros até a glória final, tudo isso o nosso Senhor já prometeu nos dar. E nós vemos, através dessas coisas, que Jesus nos ama muitíssimo. Mas sobre as aflições, sobre as perdas, sobre as tribulações, sobre os sofrimentos, nós precisamos tirar lições preciosas que não poderíamos aprender de outra forma. Isso é real, porque mediante as aflições que nos acometem, Ele nos mostra o nosso próprio vazio, a nossa própria fraqueza. E quando isso acontece comigo, quando isso acontece com você, nós somos atraídos ao trono da graça, nós somos purificados e os nossos afetos mais profundos, eles começam a se desprender, nos fazendo a desejar menos as coisas que nos levam a nos afastar de Cristo e nos leva agora a desejar e ter mais anseio pelas coisas que são divinas, que são lá do alto, que foram realmente preparadas para nós ansiar pelo céu. Eu creio e eu vejo isso, que quando ocorreu aquela manhã gloriosa da ressurreição, e ali nós podemos entender
quando tudo ficou novo e tudo nos deu vitória, nós podemos entender ali o Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado por aflição. E então agradecemos ao Senhor por todos os temporais. Eu sei que é difícil. Da mesma maneira que é difícil para mim. Porque sabe, queridos, não tirando o texto do contexto, mas muitas vezes as principais tempestades que nós enfrentamos, elas se encontram aqui, dentro de nós mesmos. Mas é ali que Cristo quer tratar. É ali que Cristo quer tocar. É ali que Cristo quer demonstrar que mesmo entre temporais, Ele continua sendo Senhor. Mesmo que você esteja passando por tudo isso. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendemos que o nosso Senhor, Ele foi verdadeiramente homem. Isso faz parte das naturezas de Cristo. E nesse verso, nós somos informados que quando a tempestade e os fortes ventos batiam contra a embarcação, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Vocês sabem por que ele estava dormindo? Porque ele tinha um corpo humano, ele estava exatamente cansado, ele estava exatamente igual a nós. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele podia cansar e ele precisava de repouso. Pensem comigo, tudo que antecedeu esse evento no fim do dia. Trabalhou a tarde inteira com uma numerosa multidão, agora ele estava cansado e dormindo. E eu também quero destacar aqui algo, que um dos pontos teológicos importantes da nossa fé é que o Salvador em quem nós devemos confiar, na realidade, ele é tanto homem como também ele é Deus. Ele conhece as provações humanas sendo homem, porque ele as experimentou pessoalmente, ele conhece as debilidades físicas, pois ele mesmo as sentiu. E Jesus, então, ele é perfeitamente capaz de compreender todas as coisas que nós desejamos. Todas as vezes que clamamos, todas as carências que temos em nossos corações. Ele é precisamente o Salvador de homens e mulheres que estão cansados. Eu converso com a minha esposa e eu percebo ela cansada nesse período de quarentena. Nós estamos bem, graças a Deus, graças a Ele. Você também, possivelmente, também está cansado com outras coisas. Nós temos as nossas crianças em casa, fazendo aulas online e demandando uma atenção diferente. Juntando com o nosso trabalho diário, a dinâmica mudou, nós estamos cansados. Eu sei que você também cansa. Talvez você tenha uma outra dinâmica que possa te gerar esse cansaço também. Então, em meio ao cansaço da nossa vida, independente se for por sofrimento, por enfermidade, por questões financeiras que ficam agulhando a nossa mente, eu quero que você entenda que você tem um Salvador que passou por todas as coisas, que se compadece de nós. Eu quero que você entenda que Ele é precisamente esse Salvador de homens e mulheres cansados que vivem num mundo pecaminoso e cansativo, que necessitam de conforto, de graça e misericórdia para cada dia. Hebreus 4,15, esse texto nos convida a meditar sobre isso, porque nós temos sumo sacerdote
que se compadece das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado por todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E um outro texto que eu escolhi também, para que você observe, se encontra também na carta de Hebreus, capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O autor aqui, ele está, nesse texto de Hebreus 2, 18, ele está entrelaçando algumas coisas. Ele está entrelaçando o sofrimento, as tentações que sobrevieram a Cristo. E por ser tentado como seus irmãos, ele pode socorrer. Ele pode nos trazer alento. Ele pode nos resgatar. Ele pode nos restaurar. Ele pode continuar aplicando essas bênçãos a seu povo, porque realmente ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que se compadece de todos nós e que continua intercedendo por mim e por você. Em terceiro e último lugar, nós temos mais uma lição. Nós aprendemos também que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele tem poder ilimitado. Porque ele é Deus e ele tem poder ilimitado. Nesses versos, nós vemos Jesus fazer algo claramente impossível. Ele deu ordem ao vento e este lhe obedeceu. Deu ordem ao mar e este se submeteu ao seu comando. Jesus, em poucas palavras, ele transformou toda aquela tempestade, toda aquela dúvida dos discípulos, porque mesmo em meio ao medo, nós percebemos ali fagulhas de fé em meio àqueles que estavam com Cristo. Ele transformou tudo aquilo em calmaria. Acalma-te, emudece. Estas foram as palavras proferidas pelo Mestre, aquele que no princípio criou todas as coisas, com o comando da sua voz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Verbo agora, com seu poder criador, traz a calmaria, porque ele tem poder ilimitado. E como Deus, ele realiza o impossível, coisa que nós, homens, em meio às nossas fraquezas, não podemos realizar, porque ele é Deus. Jesus é totalmente Deus. E sendo totalmente Deus, nós vemos nesse verso Jesus fazer algo claramente impossível. Ele deu ordem ao vento e este obedeceu. Os elementos conhecem a sua voz. E como servos obedientes, vento, tempestade, o mar, tudo se aquieta, tudo se rende, tudo se dobra diante daquele que é perfeitamente Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós devemos guardar essas coisas em nossos corações. Uma lição importantíssima para todos nós aqui. Para Jesus, nada é impossível. Nenhum sentimento do seu coração é tão forte que ele não possa domá-lo. Nenhum temporal, nenhum temperamento, nenhuma atitude rude, nenhuma falha de caráter, vamos assim dizer, nenhum pecado, porque esse é o verdadeiro nome, né? E a gente fica tentando disfarçar certas coisas ou psicologizar. Nenhum pecado é forte o suficiente para deter o toque de Cristo que nos purifica quando nós nos arrependemos e nos dobramos a Ele. Nenhuma consciência humana é tão inquieta que Ele não possa acalmá-la. Ninguém precisa se desesperar, então.
Você pode estar dizendo: ah, pastor, eu sei, não sabe o que eu estou passando na minha casa. É meu casamento, é minha situação financeira, é meu filho. Mas o que eu estou te dizendo é: acalma-te. Pensa no seu Senhor, que é Deus dos impossíveis, que está aqui com você. Vá até Ele. Ninguém precisa se desesperar, contanto que você esteja disposto a desistir do seu orgulho, da sua própria vontade, do seu querer, de parar de pensar que é você que é autossuficiente, e aí você estar disposto realmente, humildemente, a ir até Cristo como um humilde pecador. Aí você verá Cristo operar grandiosas coisas na sua família, na sua casa e quando você estiver vivendo entre tempestades. Ninguém precisa se desesperar, temendo não chegar no fim da jornada. Uma vez que você tenha realmente entregue a sua vida a esse Jesus. Uma vez que você escutou a voz, que Ele te regenerou, que Ele te redimiu, que Ele colocou arrependimento salvífico e fé em seu coração, você pode crer que Ele completará a boa obra que Ele começou em você. E você chegará a salvo, porque Ele é especialista, é Deus, em conduzi-lo, em conduzi-la, em salvá-lo, em salvá-la de qualquer perigo. E Ele haverá, pelo seu poder, pela sua própria glória, de nos tornar vencedores diante de qualquer adversário. O que pensar então, queridos, em situações que temos vivido e que nos levam a esses balanços fortes de um barco em meio à tempestade? O que pensar quando as coisas todas se tornam desfavoráveis a todos nós? O que pensar quando as tentações, as nossas vontades, as nossas ilusões, o nosso apego ao mundo são maiores do que tudo que cremos? O que pensar quando essas coisas batem em nosso peito de uma forma tão forte assim? Volte para Cristo e tudo isso será nada. Se Cristo estiver ao nosso lado e nós estivermos no mesmo barco, maior é aquele que é por nós do que todos ou todas as coisas ou todas as tempestades que estão contra todos nós. Quero concluir aqui. O Senhor, Ele sempre será o comandante, o capitão de nosso barco, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E Ele, sendo esse capitão, esse comandante, mesmo com o mar atribulado, com ondas se levantando, com ventos fortes acometendo o barco, a sua presença, ela faz com que o barco se torne um lugar seguro. É bom velejar com Jesus, é bom navegar com Jesus, é bom estar com Jesus, mesmo que seja em um barco pequeno. Porque você pode estar em um lugar muito grande, muito bom, achar que está tudo dando certo com a sua vida e você está tocando a sua vida sem Cristo. Então, queridos, mesmo num barco pequeno, acometido por tempestades, ali é o seu lugar seguro. Ali é o lugar onde você encontra paz entre tempestades ou dentro da tempestade. Eu concluo aqui então, falando aqui para todos vocês, que não importa quão grandes sejam as tempestades que cheguem até nós, nós precisamos nos alegrar, porque Jesus está conosco. O barco de Jesus chegou no céu,
graças à vitória na ressurreição, Ele passou pela cruz. E o nosso, graças à obra de Cristo em nossas vidas, também chegará. Então Deus os abençoe nesse momento presente que você está passando. Seja ele de calmaria ou tempestade, Jesus sempre está conosco. Deus te abençoe grandemente. Um ótimo domingo e uma ótima semana a todos vocês. Vamos orar? Ô Pai, muito obrigado pela sua presença santa em meio a seu povo. Porque o Senhor sempre está conosco. Seja em dias de bonança, seja em dias de calmaria, nós sabemos que o Senhor se fez homem, se tornou servo de forma humilde e ali sofreu por nós, no nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Mostrou que é pleno sacerdote, que se compadece de todos nós, suficiente sacerdote. Foi homem, passou pelas mesmas dores e nos mostrou que em Ti nós podemos ter vitória. Mas também sabemos que o Senhor é Deus, perfeitamente Deus, que nós podemos confiar as nossas vidas. Então, Senhor, que entre as tempestades que entramos e saímos, que o Senhor venha demonstrar o Teu poder e a Tua presença em nossas vidas. Oramos em Teu nome, certos que o Senhor Jesus está conosco. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Santo Espírito estejam com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, do Teu Espírito Santo, nos incomodando a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que possamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e que eles Te glorifiquem, Senhor. Que o Senhor receba os louvores, Senhor, da mudança do nosso caráter, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu amor por nós. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti.